tema de hoje diz respeito à nossa casa. O que é essa nossa casa? É a Terra, é o planeta Terra no qual todos moram. Esse planeta de mais de 4 bilhões de anos levou muito tempo para se formatar, para chegar ao ponto em que nos encontrávamos há 100 anos atrás. Dos 100 anos atrás, começou a grande destruição dos biomas, dos recursos naturais, alterando os equilíbrios da nossa casa, a casa de todos. A casa que nos dá a qualidade de vida, a casa que nos dá o equilíbrio da atmosfera, a casa que sempre nos deu ventos de até 60, 70 quilômetros. Hoje temos ventos com mais de 300 quilômetros. A terra que sempre nos deu, a casa que sempre nos deu rios limpos, piscosos, sem poluição, muita comida farta, muita comida barata, comida sem produtos químicos, comida natural. E é o que alimentava esse povo do planeta que hoje chega a mais de 7 bilhões de pessoas morando nesta grande casa. Então, o que é a Terra? A Terra ela se compõe dos mares, onde existe comida, onde existe o fitoplâncton produzindo mais de 85% do oxigênio que nós respiramos. É o fitoplâncton que produz. Não são as árvores. O fitoplâncton, que é o alimento da vida do mar. Os corais, que também produzem muito alimento, proteção para a criação de peixes. São os berçários protetores das formas jovens de vida. A comida nossa. Nós temos os continentes que estão sendo desmatados. O centro dos continentes estão se criando desertos. A Austrália já é 50% menos biomassa, menos de biomas do que há 120, 130 anos atrás. No Brasil Central, quando vocês olham a apresentação do tempo, a previsão de tempo, você sempre nota que no centro do Brasil tem uma bola vermelha, que há 6 meses não altera, não chove nessa região central do Brasil. Passou dos 6 meses, não chove. Então são essas regiões de alta pressão não permite que as frentes frias que vêm do sul, através da Amazônia, a umidade que vem pela Amazônia, elas não conseguem mais jogar água na parte central do Brasil, onde a temperatura diária é de mais de 35 graus. No verão, 40, 42, 43 graus. Então, esse é a nossa casa que está esquentando. Esses continentes extremamente dilapidados na cobertura florestal, na cobertura vegetal. Isso causa a seca dos rios. Os rios não são mais perenes em muitas regiões. Nós temos as calotas polares que estão sofrendo com o aquecimento global, muito gás carbônico sendo lançado na atmosfera. O Brasil é campeão no lançamento de gás carbônico, através das queimadas. Se queima, não para de queimar. Queima madeira boa, queima bicho, queima inseto, queima bactérias, queima minhoca, que jamais foram qualificadas, catalogadas e conhecidas. Destruímos totalmente uma biodiversidade que nós não conhecemos, não vamos jamais conhecer. Então as calotas polares estão reduzindo. Na calota polar do hemisfério norte, no Ártico, a
a permafrost, quer dizer, o solo que sempre era congelado, ele começa a derreter, começa a liberar metano, que é 20 vezes mais aquecedor da atmosfera do que o CO2, do que o gás carbônico. E as emanações são ruidosas de metano, que saem das profundidades que estão derretendo, que estão liberando esse metano. E isso vai acelerar o aquecimento global. E nós temos um outro grande problema, que são as correntes marítimas, que regulam o clima nos continentes. Então, elas percorrem, levam um ano para dar uma volta total, mais de um ano, ou às vezes até 5 anos para dar uma volta total nos mares do planeta. A Inglaterra deveria ser um país de muito frio, mas graças às correntes marítimas que trazem o calor da África, a Inglaterra é um país de clima ameno. Tem verão com 40 graus, em Londres, por exemplo. Então, as calotas polares derretendo, nós estamos perdendo a proteção da camada de gelo para que a água possa permitir a vida dos animais, dos peixes e demais baleias que frequentam o Polo Sul, o CRIO. E com a calota polar derretendo, nós teremos uma subida dos mares. Isso não acontece do dia para a noite, mas vocês sabem que mais da metade da população do mundo vive ao nível do mar, nos estuários. Nas cidades como Nova York, Rio de Janeiro, Santos, que estão à beira do mar, a 1 metro do nível do mar. O que será se o mar subir nos próximos 40 anos, ou 30 anos, ou 20 anos? Meio metro. É um problema que não tem solução. Foi dado o gatilho, foi dado o tiro, a humanidade deu o tiro e deflagrou o reequilíbrio dos biomas no planeta. Esse reequilíbrio vocês já conhecem pelos noticiários da televisão. Conhecem. Países inteiros debaixo d'água. Toda semana, chuva de granizo. Toda semana, furacões. Toda semana, cidades inteiras desaparecem no planeta, na nossa casa. E a explosão demográfica não para. No Brasil, nós tivemos uma redução da média de nascimentos. Mas o resto do mundo, Índia, China e outros países emergentes, a população não para de crescer. E quando a população cresce, ela quer comida. E quando você quer comida, você tem que ter áreas para plantio. E nós sabemos que mais de 1 bilhão de habitantes passa fome e passa sede. 250 milhões de habitantes sofrem e perecem anualmente. Mas continuamos aumentando a população. Estima-se 9 bilhões de habitantes para os próximos 10 anos. E a produção de alimentos com as secas, com os granizos, com os vendavais fortes, com os furacões, com os tornados, vão perdendo as safras, vamos perdendo a produção. Esse ano nós tivemos perdas gigantescas nos Estados Unidos e o milho desapareceu dos mercados. Teve uma alta extraordinária. E o Brasil sofre. Nós temos hoje no Brasil inúmeros criadores de aves que não conseguiram alimentá-las porque os nossos estoques estavam nos lugares errados e não eram suficientes para atender à demanda crescente da nossa população, que também não para de crescer.
É incrível se prestarmos atenção um pouco do que acontece no mundo, nos noticiários internacionais, que são instantâneos. Se pararmos para pensar um pouco, nos arrepia de imaginar o que poderá acontecer. Então, a nossa floresta amazônica, que já perdemos mais de 20% nos últimos 40 anos, a tendência é aumentar o desmatamento, as terras da Amazônia são muito fracas, elas não têm sustentabilidade, e é a floresta que dá a sustentabilidade ao bioma amazônico. A criação de gado da forma extensiva pelo fogo, pela queima da floresta, pelo massacre da matéria orgânica, pela exposição da matéria orgânica aos raios solares, que a queimam instantaneamente, fazendo com que elas subam para a atmosfera, aumentando o calor. As superfícies claras, expostas, passam a ter temperatura de 60 graus. Não tem minhoca que aguente esse calor. E os rios secam. Nós tivemos imagens recentes da Amazônia, onde os rios mataram todos os peixes, porque não havia oxigênio suficiente no pouco de água que ainda corria. A humanidade está se suicidando. E não há quem pare isso, porque a corrupção é muito grande. Como uma floresta que presta serviços ambientais, a floresta amazônica presta serviços ambientais para a região sul, para o oeste catarinense, para o oeste do Paraná, para o sul do Mato Grosso e para o oeste e nordeste do Rio Grande do Sul, que durante 10 anos sofrem anualmente as estiagens. O governo de Santa Catarina criou agora uma secretaria climática que está promovendo novas tecnologias para segurar a água da chuva quando chover. No oeste catarinense, os poços profundos, os poços que tiravam água a 80 metros de profundidade, hoje já passam dos 200 metros. Onde o aquífero Guarani passa com muita profundidade, esses agricultores não terão a possibilidade de tirar água dessa região profunda. O custo é muito alto. Então nós estamos caminhando assim rapidamente, rapidamente mesmo, não se assustem, para a extinção da raça humana. Eu não quero chocar ninguém, não quero. Basta ver um filme que está no meu blogger, que eu vou falar daqui a pouco, nesse segundo bloco. Aguardem aí que eu já retorno. Retornando com Ecologia em Ação, nós falávamos sobre os poços que são perfurados a 200, 300, 400 metros para buscar água. No Nordeste, o aquífero em determinadas regiões já não tem mais condição de oferecer água para os moradores. A migração, a quantidade de flagelados climáticos está aumentando gigantescamente. As enchentes, os deslizamentos, os rios que se transformam em barro, lodo, com pedras, matacões, vão descendo os vales e vão aterrando tudo. As pessoas que morrem nessas ocasiões não são encontrados os corpos, porque sobre essas pessoas tem 3, 4, 10, 15 metros de barro, de lodo, com pedra, com madeira, com muro, com torres de alta tensão esmagadas ali pela pressão do solo, liquefeitos pela água. São terras que se perdem, são fazendas que se perdem, são estradas que se perdem. E isso o que significa? Novamente, alta dos preços.
A destruição dos ecossistemas como o Pantanal do Mato Grosso é um sistema que está correndo um grande risco por causa da navegação que está sendo imposta na região. É importante uma navegação fluvial, mas o grande drama são as represas que estão programadas para o Pantanal. Elas vão alterar toda essa movimentação normal, natural, dos fluxos das águas que chegam no Pantanal e vão desaguar lá no Rio da Prata. Vai ser um drama, vai ser um caos. Fazendeiros vão ficar pobres. E essa destruição de ecossistemas, ela se espalha além das florestas, além de secar os rios. Nós temos inúmeros rios no planeta que não chegam mais ao mar. O Rio Colorado, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não chega mais ao mar. O Rio Jordão, em Israel, não chega mais no Mar Negro. O filme que vocês poderão assistir no meu blog, www.ecologia em Acau, é impressionante, é de 1h15, cai a ficha para muita gente quando vê esse filme. Pensem no que pode acontecer daqui a 10 anos. Pensem nos investimentos, nas compras, nas imobilizações que vocês pretendem fazer, se ainda vale a pena. Não sou catastrofista, não. Basta ler, basta assistir, basta comparar gráficos, basta comparar as estatísticas, que a realidade é assustadora. Manguezais, então, que são outros biotas naturais, que são áreas de extrema fertilidade biológica, os criadouros da comida do mar é feita nos manguezais. Nós estamos loteando, estamos aterrando, estamos tirando a comida da boca das pessoas para dar um lote que pertence a uma pessoa. Nós tiramos do povo o manguezal que prestava serviço ambiental sustentado, é um filtro da poluição. O mangue absorve a poluição, digere a poluição e mantém o sistema vivo. Produtor de crustáceos, camarões, toda forma de vida do mar, do alto mar, das profundezas, começa nos manguezais. Estamos loteando os mangues. Estamos comprando camarão a R$50 o quilo. Só os ricos comem bem. A raia miúda, a pobreza, não come mais camarão. Não tem mais poder aquisitivo. As áreas úmidas, os banhados, que eram os receptáculos das águas da chuva, que recebiam, armazenavam e liberavam lentamente essa riqueza para abastecer os aquíferos. Nós drenamos todas as áreas úmidas para a agricultura. Uma agricultura do veneno, uma agricultura tóxica que produz comida envenenada, que é o arroz. Então as áreas úmidas foram. No Brasil inteiro, onde tinha área úmida, onde era lá um nicho de animais aquáticos, aves e mamíferos e outros répteis que habitavam as áreas úmidas, de difícil acesso do ser humano, porque ele não tinha equipamento para entrar nas áreas úmidas, o mato debaixo da água, as águas, as plantas aquáticas boiando, era impossível o ser humano chegar lá dentro dessas áreas. E com a drenagem, essas áreas se perderam. Mais comida foi para o lixo, não volta mais. E o crescimento dos desertos. Nós temos inúmeros desertos se formando no Brasil. Nós temos desertos no oeste catarinense,
quando não chove, por meses a fio, a produção de aves, a produção de suínos desaparece. E se instala o clima de deserto. Os agricultores se mandam para o litoral, que vai ter a subida do mar. Vai concentrar mais gente no litoral outra vez. Então, os desertos, eles também contribuem para rios secos. Não corre mais água nos rios. Não corre mais água no rio. Nós temos rios secos em Santa Catarina, por causa da estiagem, que há 10 anos atrás não ocorria em Santa Catarina. Eu conheci o oeste catarinense, é uma riqueza extraordinária, mas pelaram tudo. Desmatando a Amazônia, aumenta a estiagem nos 3 estados do sul. A pressão, a alta pressão, essa bolha seca com 20% de umidade, ela se instala no centro do Brasil e começa a chegar no oeste catarinense, no norte do Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Então, clima de cerrado, sem água, 6, 7 meses sem chuva. Agora está aí o governo do estado, o Colombo, produzindo programas para salvar a água da chuva. Lei, obrigação. Os frigoríficos vão ter que incrementar nos produtores integrados de frango, de porcos, de leite. Eles vão ter que incrementar a construção de cisternas gigantescas para manter a criação desses animais no ano inteiro, que não é mais possível. Voltando às geleiras, por exemplo, nós temos hoje geleiras que desapareceram. O Himalaia, em determinados períodos do ano, não tem mais o chapéu branco. Acabou. E as geleiras dos Andes, dos Alpes, das montanhas rochosas, quando elas desaparecerem, não haverá água para a agricultura irrigada. Não vai haver água para a agricultura irrigada. Então, como é que vai ser? Aumento do valor dos alimentos. Poucos vão ter condições de comprar comida. Não adianta até dinheiro, grande patrimônio, se vangloriar que tem iate, tudo isso acaba, tudo isso fica homogeneizado, tudo isso fica igualado, porque a fome vai assolar. Por um certo tempo, os ricos vão ter comida e água, mas depois, quando chegarem os navios da África, com 300, 400, 2, 3, 4 mil pessoas, que saquearam, entraram no navio e tocaram para o Brasil, porque ainda tem algum recurso no Brasil, daqui 10, 15, 20 anos, ainda existirão esses recursos. E essas hordas não vão parar nos portos, eles vão jogar os navios na costa brasileira, para encalhar os navios na costa brasileira, para saltar e invadir os locais de produção de comida. Não há como controlar isso. Isso vai acontecer. Não tem como controlar. Hoje houve um caos, não sei em que cidade aí, onde os sem terra, os sem casa, entraram numa Câmara de Vereadores, quebraram tudo. Centenas de pessoas. Imagina 10 mil pessoas chegando em Brasília. 20, 30, 40, 100 mil pessoas chegando lá em Brasília. Quebram tudo. Porque estão com fome. Porque a comida está cara. Não tem água. Vai acontecer isso aí. Vamos continuar. Então, o nível do mar subindo também, Joinville vai ser atingida. Essa turma que está com terreno no mangue, aí, que tem casa hoje de 200 mil nas áreas invadidas de mangue, que tem um candidato que diz que vai legalizar tudo, não adianta legalizar. A água vai subir. Não vai ter valor nenhum. As marés de Sigi já vão mostrar isso ano que vem. Já vou mostrar.
a temperatura subindo, certamente nós vamos ter a perda do fitoplâncton e o nosso oxigênio vai ficar mais reduzido. Os corais também já foram destruídos em mais de 50%. Os corais são as áreas que protegem a vida do mar, que permitem a multiplicação da vida do mar. E, recentemente, nós vimos também nos noticiários televisivos os grandes incêndios nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, em Portugal, onde a temperatura no verão passou dos 40 graus e a umidade chegou a 10, 15, 12%. Isso causou incêndios incontroláveis. Incontrolável. Novamente foi mais gás carbônico para a atmosfera. Aquecimento acelerado. Metano no permafrost subindo, acelerando a densidade da atmosfera. Os solos vão produzir menos pela falta de água. As culturas não abastecerão mais os estoques mundiais. A bolsa de valores vai enlouquecer. Milionários vão surgir em questão de horas, porque vão manipular os alimentos. E vocês sabem que hoje são 6 empresas ultranacionais, supranacionais, que não têm pátria, que controlam toda a produção de comida no planeta. Eles vão sobreviver por mais algum tempo. Vão morrer um pouco mais lá na frente. Mas o programa convida vocês a entrar no Blogger para assistir Nossa Casa, a Terra, Nossa Casa. Bom proveito e vamos ver se cai a ficha, porque não há mais tempo para salvar o planeta. Acabou-se! Até o próximo programa.